Olá, eu sou a Marina Nina, astróloga da Unoverso. Agradeço muito a sua presença aqui no canal que está sendo reaberto nesse dia de hoje com as previsões para esse trânsito de Júpiter em Gêmeos, que começou no dia 25 de maio e vai até 25 de maio de 2024 e ele vai até o dia 9 de junho de 2025. Então Júpiter vai transitar por Gêmeos por pouco mais de um ano, né? Normalmente os ciclos de Júpiter, eles são próximos aos 12 meses, quase isso ou um pouquinho além disso, como vai ser esse agora de Júpiter em Gêmeos. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar então das previsões astrológicas para esse ciclo de Júpiter em Gêmeos, com base no seu signo ascendente, tá bom? Porque, embora na astrologia às vezes se venda muito, né, essa questão do signo solar, qual é o seu signo solar, então se você é aquariana vai acontecer isso, se você é taurina vai acontecer aquilo. Na astrologia, as previsões se fazem mais a partir do ascendente, tá bom? Então aqui eu peço para que cada um de vocês considere o ascendente para ouvir a previsão. Se você não sabe o seu signo ascendente, é super fácil de gerar essa informação, então você colocando suas informações de nascimento, né? A data de nascimento, o horário de nascimento e a cidade que você nasceu. Em qualquer site de astrologia, ela vai gerar um mapa para você dizendo qual é o seu signo ascendente, tá bom? Eu vou deixar links na descrição desse vídeo para que você possa descobrir o seu ascendente, se você ainda não sabe. Uma coisa importante para se dizer, então, desse ciclo de Júpiter em Gêmeos é que é um ciclo que acontece a cada 12 anos, né, no nosso mapa, assim, na nossa vida. Então é importante também você relembrar que temas da sua vida estavam em voga lá para 2012, 2013, né, já que o ciclo vai até 2025. Então tentar relembrar, porque esses temas, esses setores, eles tendem a voltar, né? A vida é uma repetição de ciclos, há tempo para cada coisa embaixo do sol, como eu gosto de falar. Enfim, então agora é uma época de novo de essas áreas que estavam sendo ativadas ali há 12, 13, aliás, há 12, 11 anos atrás, né? Elas voltarem agora à tona, tá bom? Então 2012, 2013, você tenta lembrar que estava rolando na sua vida mais ou menos, que é um ciclo que tende a acontecer de novo, embora ele vá se desdobrar de uma outra forma, porque é um outro cenário, porque é um outro mundo, mas o tema, a essência dele pode ser que continue bem parecida, tá? Então eu vou começar aqui a sequência de previsões pela sequência que segue os signos do zodíaco. Então Áries vai ser o primeiro e a gente vai terminar com Peixes, tá bom? Então, se você tem ascendente em Áries, esse trânsito de Júpiter em Gêmeos, ele tá acontecendo na casa 3 do mapa. E de uma maneira geral, né, esse ciclo pede para todo mundo, não só para quem tem um ascendente em Áries, que a gente saia da nossa toca. Mas eu diria assim, que se você tem um ascendente em Áries, então saia da sua toca ao cubo, ao quadrado, enfim, saia mesmo, interaja com o mundo à sua volta. É uma época de você conseguir se expandir através dessas interações que acontecem no dia a dia. Então, você estando no trabalho, você estando na escola, se você ainda estuda, você interagindo ali com seus parentes próximos, né? Também é uma boa pedida. Com amigos, enfim, com vizinhos, familiares. Então, é uma época de expansão através da interação com o seu meio ali mais próximo. É uma época também que favorece muitos estudos. Então, assim, você fazer curso. Aqui eu não digo um estudo a nível de universidade, por exemplo, mas você fazer cursos, você aprender sobre um assunto que te interessa, se você também gosta de uma espiritualidade prática ali, né, no dia a dia, então aprender novos rituais, enfim, se interessar e até estudar novas religiões, novas formas de exercer a sua espiritualidade, ativar a sua intuição. Explorem o ambiente à sua volta, aproveita para fazer bate-volta também, é uma época muito boa para você fazer viagens curtas, explorar cidades que você não conhece dentro do Brasil, sabe, fazer aquelas viagens assim que a gente consegue fazer de forma terrestre. Territórios mais próximos é uma boa pedida durante esse ciclo de Júpiter em Gêmeos para você que tem um ascendente em Áries. E aí o próximo ascendente então é o ascendente Touro, né? Se você tem um ascendente em Touro, então Júpiter em Gêmeos tá ativando ali a sua
assuntos relacionados ao seu sustento. E aqui não entra só finanças, né? Não entra só o sustento material, mas entra também a forma como você se coloca, que se sustenta nesse mundo. Então tem muito a ver com autoestima, é uma época de você descobrir novos jeitos, assim, de aumentar a sua autoestima, de expandi-la, enfim, investir nela para que ela te torne ali uma pessoa mais poderosa, com um posicionamento mais poderoso, e eu digo poderoso muito de um lugar assim, de colocar e saber o seu valor no mundo, né? Então é uma época muito boa para isso. Embora a casa 2 do mapa, ela seja relacionada também a finanças, né? Então Júpiter é expansão, nossa, finanças, eu vou ganhar mais dinheiro. Não é bem assim, né? Assim, essa interpretação é muito particular e aí ela dependeria do seu mapa astral natal, mas a gente pode dizer de uma maneira geral que Júpiter em Gêmeos, ele não simboliza você ali tá guardando dinheiro ou tá expandindo o dinheiro numa forma assim que eu diria, fazer uma poupança, né? Guardar, investir em alguma coisa. Investimentos até entrariam nesse sentido, então assim, você diversificar suas fontes de renda. Tendo condições, beleza, então eu tô usando aqui o dinheiro para isso e para aquilo, tá sobrando aqui, enfim, eu consigo fazer uma economia, eu vou investir em alguma outra coisa, mas diz muito respeito a isso de você diversificar fontes de renda. Então, se de repente a sua única fonte de renda é um salário que você tenha mensalmente, você vai passar a ter um salário e você vai passar a ter os rendimentos do seu investimento. Ou então, você vai ter o salário para você trabalhando na sua empresa X, sua fonte de renda principal, mas você também vai conseguir ali uma fonte de renda essa, por exemplo. Você diversifica, é uma época boa para diversificar ou expandir as formas com que você ganha dinheiro, você faz riquezas materiais. E também, como eu falei, descobrir o seu valor, trabalhar sua autoestima, expandir essa autoestima. Então, de repente, se a autoestima para você diz muito respeito ao seu visual, por exemplo, né? Você vai descobrir uma outra forma de abastecer ali esse sentido de valor próprio e compartilhar esse valor próprio com o mundo. É uma época que favorece muito para quem tem ascendente em Touro cultivar essas questões financeiras, né? Você, enfim, se reorganizar financeiramente, por exemplo, e enxergar ali novas formas de ganhar dinheiro, de ganhar o seu sustento, novas formas de se alimentar também. A alimentação faz parte do nosso sustento, enfim, começar um novo estilo de vida com relação à alimentação. Então vai ficar bastante favorecido para você que tem o ascendente no signo de Touro. E passando para o próximo ascendente, então, que seria Gêmeos, né? Gêmeos, se você tem ali o ascendente em Gêmeos, então isso significa que Júpiter está ativando a casa 1 do seu mapa. Então é um período muito legal para você trabalhar suas motivações, expandir, materializar essas motivações aqui nesse planeta, nessa encarnação, né? Então é um período de muita vitalidade, muita energia para você colocar os seus planos em voga ali, né? De você materializar planos também. É um período, se você tem filhos, muito favorável a lidar com filhos, a expandir o seu relacionamento com eles, expandir projetos que você tenha. Então, sabe aquela coisa assim de pensar grande? Você tem algum projeto, às vezes não realizou ele por muito medo, assim, das coisas não darem certo. Então, sabe aquela hora de pensar no que pode dar certo primeiro? Então, é uma época muito favorável para isso. É uma época onde os seus projetos vão ganhar muito, bastante motivação ali e uma energia boa, uma energia de vitalidade e materialização, se você se colocar, se propor a pensar dessa forma, né? Então, pensar grande antes de pensar pequeno, pensar no que pode dar certo, ao invés de pensar no que não vai dar tão certo assim, tá? É uma época muito boa também para viagens, sejam elas pequenas ou grandes, e para você, enfim, se reformular, mudar a sua forma de pensar, sua forma de se colocar no mundo e interagir com o mundo também. Pensar diferente e pensar de um lugar de grandeza, não de um lugar de falta, de escassez. Tá bom? Relacionamentos, então, com filhos é muito bem visto, né? Nesse momento vai fluir melhor. Relacionamentos com as outras pessoas talvez não fluam tão bem assim, mas é uma postura, assim, de não fluir bem, mas que as coisas vão se resolvendo ali, vão se encaixando e vão se colocando às claras, tá bom? Na sua relação com os outros. Então, essa é a previsão para quem tem ascendente em Gêmeos. E agora o próximo signo do zodíaco é Câncer, né? Então, se você tem o ascendente em Câncer, Júpiter está ativando a casa 12 do seu mapa astral.
E ativando essa casa 12 do seu mapa astral, a gente pode dizer então que é uma época de grandes dilemas. Sabe aquela época que a gente fala tipo assim, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu vou pra lá, se eu vou pra cá, se eu faço Y, se eu faço X. Então é uma época onde esses grandes dilemas, eles vêm à tona na sua vida, mas muito de um lugar de você refletir e aprender sobre eles, ou através deles também, né? Então, por que esse dilema está existindo? De onde vem essa minha indecisão com relação às coisas? Quais são os aspectos ali do meu inconsciente ou do meu subconsciente que eu preciso trabalhar para me libertar de algumas crenças? Então, é uma época também onde, sabe aquelas coisas assim que a gente não percebe que elas estão ali, mas elas estão sempre ditando, sei lá, os nossos comportamentos, os nossos pilotos automáticos. Então, é uma época muito boa para você trabalhar essas coisas que acontecem ali no seu inconsciente, mas ainda para você ganhar clareza sobre elas, tá? Eu diria também que é uma época onde, se você tem alguma coisa na sua rotina que precise ser melhorada, aprimorada, isso também vem à tona. Sabe aquela coisa, tipo assim, sei lá, não tô fazendo exercício físico, eu preciso me exercitar, mas não tô tomando conta disso, então vai ficar muito claro para você, a partir de alguma certa coisa, algum certo acontecimento, enfim, que você precisa se exercitar a partir de agora, tá? Então, coisas assim, necessidades da sua rotina, que você precisa inserir na sua rotina, elas se tornam bem mais claras a partir de agora, tá bom? Então, vamos para o próximo signo, que é Leão. O signo de Leão, né? Se você tem ascendente, então, em Leão, Júpiter vai estar ativando a casa 11 do seu mapa, que diz muito respeito à sua participação no coletivo. Então, é uma época muito boa para você expandir ascendente em Leão, esse seu senso de coletividade, né? Como você está indo... como você está contribuindo, aliás, com esse mundo que te cerca. Você ainda está muito no lugar de só favorecer a sua individualidade, não, enfim, ligar para os outros, não tá preocupado como você melhora, como você é um ativo ali positivo para a sociedade. Então, se você estiver assim, nessa pegada, Júpiter em Gêmeos vem dar uma mexida nisso tudo, nesses seus valores coletivos, tá? É uma época muito boa para você fazer parte de grupos, de associações, de redes que tenham a ver com você. É uma época também que favorece as amizades como um todo, né? Então você encontrar pessoas novas ali que tenham interesses compartilhados com você, ou então você, enfim, reciclar e reenergizar as amizades que você já tenha. Se você também tem filhos, ou pense em adotar também filhos, é uma época muito favorável para você resolver questões relacionadas à adoção também, isso pode ser bastante positivo. Então, se você está pensando, né, em se tornar pai ou mãe, enfim, um cuidador por meio da adoção, é bem favorecido esse período também para você ter clareza e conseguir se movimentar nesses termos, tá? Nesse cenário. É um período também bastante legal se você precisa, por exemplo, receber alguma coisa do governo, se você tem alguma coisa ali, algum benefício para receber, que venha de órgãos públicos, é uma época legal para isso também, onde esses assuntos tendem a se desdobrar. É uma época também de expansão de ganhos, mas eu diria que também, ganhos que eu digo, o ganho material que você obtém através de um trabalho que você realiza, né? Então, assim, eu não vejo aqui como uma questão salarial, já que, como eu falei lá no ascendente em Touro, né? Júpiter em Gêmeos, ele não fala muito ali de manter aquilo para sempre. Então, de repente, pode ser uma premiação que você tenha, ou então alguma promoção que você ganhe, enfim. Mas é relacionado ao trabalho, né? Então, um benefício ali, um aumento de ganhos que ele acontece num determinado período, ou que ele vem assim, por exemplo, nesse mês aqui eu ganhei mais porque eu fiz esse trabalho, eu fui premiado porque eu fiz aquela outra coisa, um reconhecimento também do seu trabalho, enfim, que pode vir de outras formas que não sejam ganhos materiais. Eu vou estar torcendo para que seja, né, em forma de salário, dinheiro na conta, mas se não for também, entenda que é uma época bem favorável para você obter ali favorecimentos materiais de ganhos através do seu trabalho, ainda que não seja um salário fixo ali aumentando, tá? Então, essas são as previsões para ascendente em Leão. Se você tem o ascendente em Virgem, que é o nosso próximo signo aqui, então, para o ascendente em Virgem, aqui existem muitas tendências favoráveis com relação ao trabalho, né? Então, o seu trabalho se expande, a sua ação profissional se expande. Se você não trabalha, de repente você é aposentado, não realiza uma atividade profissional, entenda isso como a forma como você se coloca
coloca na sociedade, o papel que você tem na sociedade, seja ele um papel de mãe, seja ele um papel de pai, enfim, esse papel tende a se expandir, né? Não à toa favorece a carreira também, porque é uma forma ali da gente estar se movimentando aqui nesse mundo físico, tá? Então, assuntos de carreira são favorecidos, assuntos de você se reinventar com relação a esse papel no mundo, seja ele profissional ou algum outro papel que você tenha, né? Mas se reinventar de um lugar de querer expandir o que você está agregando aqui no coletivo através desse seu papel social ou desse seu trabalho, também está muito favorecido. É uma época também para o ascendente em Virgem, onde ele pode receber novidades boas com relação ao cônjuge, então assim, acontecendo coisas legais na vida da pessoa com a qual você se relaciona, ou relacionadas à família dela também, relacionadas à sua mãe ou a uma pessoa que desempenha o papel ali de figura materna na sua vida, são todos assuntos favorecidos ali que tendem à expansão, as boas notícias, as bênçãos, né, quando Júpiter está transitando em Gêmeos, tá? Ascendente em Virgem, então essas foram as previsões para vocês de ascendente em Virgem. Agora o próximo signo aqui na sequência é o signo de Libra. Se você tem um ascendente em Libra, então Júpiter está transitando pela casa 9 do seu mapa, a casa de Deus. Então é um momento muito, muito favorável para você expandir a espiritualidade, de você cultivar novos hábitos espirituais e hábitos que te levem a uma expansão de consciência mesmo, a exercer melhor a sua sabedoria no mundo. É um movimento também que favorece viagens para o exterior, viagens mais longas ali, que demorem um tempo maior. Elas favorecem também a aquisição de conhecimentos superiores, como a gente diz na astrologia, que podem ser conhecimentos ligados à espiritualidade, mas numa forma ali mais profunda, né? Você trabalhar mesmo valores espirituais que eles moldem ali uma mudança de consciência, eles produzam ali uma mudança de consciência em você, ou se você quer ingressar num curso superior, fazer uma prova para um mestrado, de repente, tá bastante favorecido até o dia 9 de junho, que é o tempo ali que Júpiter vai ficar em Gêmeos, tá? Para você que é ascendente em Libra. E se você tem um ascendente em Escorpião, então o trânsito de Júpiter em Gêmeos, ele tá ativando a casa 8 do seu mapa. E a casa 8, ela fala muito sobre assuntos onde a gente não tem ali um controle, uma ação direta. Então, ele pode dizer muito respeito, por exemplo, a dinheiro que você receba de outras pessoas. Então, por exemplo, as finanças, a situação financeira do seu cônjuge, dos seus pais, de repente, pessoas que fazem parte ali do seu ciclo íntimo e que, de repente, algum acontecimento nesse setor financeiro deles, nesse setor de bens, de aquisições, coisas que eles possuem, acabam influenciando a sua vida também. Então, é um assunto, é um momento, aliás, onde esses assuntos, assim, onde você não tem uma ação direta, onde você não consegue exercer um controle, eles tendem ali a se resolucionar, a se resolver, melhor dizendo, né? Assim, de uma maneira benéfica, eu diria satisfatória, né? Enfim, de uma maneira satisfatória, pelo menos chega a uma resolução e você fica ali tranquilo com relação a isso. Mas é uma época também de trabalhar desapegos, né? Então, tende, assim, assuntos que você é muito apegado, você deixa aí, você consegue deixar aí, liberar com mais facilidade, de procurar uma saída, de repente, onde você não vê, assim, uma luz no fim do túnel, né? Então, essa luz do fim do túnel aparece nesse período aí que vai até 9 de junho de 2025, tá bom? Então, são problemas ali que não dizem muito respeito a você, mas que impactam a sua vida. Então, você vai ter uma resolução nesses problemas e vai ser uma resolução que vai te satisfazer. Enfim, que vai ser o melhor que poderia ter acontecido e você vai trazer muito isso à consciência. Você vai ver o tão bom foi a resolução ter acontecido daquele jeito ou não, ainda que você possa ficar meio aflito, assim, de não poder resolver tanto ali, de não ter tanta força de ação em cima daquilo. Você vai ver que, às vezes, a melhor coisa que tem a acontecer é a gente liberar para que o universo resolva, tá? Então, você vai estar muito nesse lugar também de consciência de que, enfim, vou liberar, vou deixar nas mãos de Deus, do universo, enfim, qualquer que seja a sua crença, para que seja resolvido. E se você é uma alminha que veio para essa terra com o ascendente em Sagitário,
para você essa expansão, as bênçãos vão chegar muito através das suas parcerias, das pessoas com quem você tem um relacionamento, seja ele amoroso, por exemplo, né? Então pode dizer respeito sim a uma expansão do cônjuge que influencia a sua vida, pode dizer respeito também a um sócio, um parceiro comercial que você tenha que vai se expandir, isso vai ali ajudar ou favorecer a sua expansão também. Eu não diria, né, sendo ali um tema de parcerias, que seria favorável, por exemplo, você se casar, né? Eu acho que não, porque Gêmeos ali, Júpiter em Gêmeos, como a gente falou, o signo de Gêmeos, a princípio, não é um território onde Júpiter se sente ali à vontade, então para uma decisão tão séria, impactante quanto é o casamento, eu diria que não é tão favorável assim, mas é uma época onde você tende a enxergar melhor, por exemplo, quais os problemas assim que o seu relacionamento ele pode carregar. É uma época que as questões que precisam ser resolvidas dentro dos seus relacionamentos e das suas parcerias, elas ficam mais evidentes, tá? Então começou ali dia 25 de maio, como a gente falou, de 2024, e até 9 de junho você vai ganhando bastante clareza no que as suas relações ali precisam melhorar, no que elas precisam ser trabalhadas, tá bom? E aí o próximo signo, então, estamos em Sagitário, o próximo é Capricórnio. Então, se você tem ascendente em Capricórnio, esse trânsito de Júpiter em Gêmeos, ele tá acontecendo para você no setor de rotinas, no setor de ambiente de trabalho também. Então, é uma época que favorece também deixar claro ali para você que rotinas devem ser estabelecidas, que rotinas devem sair da sua vida. De repente, como essa rotina ela tá influenciando a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde como um todo, né, de forma holística. Então, de que forma as coisas que você faz hoje, elas estão trazendo consequências boas ou não tão boas assim para sua saúde, tá? Então, é uma época ali que favorece tanto você descobrir isso, quanto favorece também você transformar, você mudar isso para que se transforme ali numa bênção para sua vida, tá bom? É uma época também que favorece a expansão dentro do ambiente de trabalho. Então, pode ser uma época onde você fique mais bem visto por superiores ou por pessoas que sejam ali, façam parte do seu time, da sua equipe, que elas falem bem do seu trabalho, da sua liderança, enfim. Mas é necessário também você olhar para esse ambiente de trabalho de um ponto de vista assim, de como eu consigo promover a saúde também desse meu ambiente de trabalho, né? A saúde da minha rotina, das pessoas que trabalham comigo e a minha por consequência, tá? Então é uma época que favorece ali você fazer mudanças no que diz respeito tanto à sua rotina pessoal quanto à sua rotina no trabalho em conjunto com outras pessoas, sejam elas subordinadas ali, suas funcionárias colaboradoras ou não, né? Suas parceiras mesmo, seus pares de equipe, tá? Mas a sua expansão e as bênçãos chegam ali na sua vida também através do ambiente de trabalho, tá? E se você tem o ascendente no signo de Aquário, né? O nosso 11º signo aqui. Então, para quem tem o ascendente no signo de Aquário, é uma época que favorece bastante os projetos criativos. Então, aquelas coisas ali que você criou na sua mente, de repente você quer materializar agora, né? Então favorece projetos pessoais como um todo, favorece muito a expansão assim do lazer, da diversão, do bem-estar. Então você fazer coisas que te tragam alegria, te tragam felicidade, que sejam boas para você, que você goste, que você se divirta fazendo. É uma época que, como favorece a criatividade como um todo, ela favorece também questões de filhos, né? Então se você quer ter filhos, se você quer mudar a relação com os filhos, se você quer pensar sobre esse tema de filhos na sua vida, é uma época, ou então, enfim, fazer alguma coisa, né, que tem ali como resultado, ou como consequência, impactar positivamente a vida dos seus filhos, enfim, fazer alguma coisa por eles, é uma época também onde você tende a ser bem abençoado nesse sentido, próspero, enfim, com pensamento amplo e com uma visão boa também para que faça isso da melhor maneira possível. Então, assuntos com filhos são bem favorecidos também para você que tem um ascendente em Aquário. Pode ser uma época também para esse ascendente em Aquário, onde a pessoa tenha muita iniciativa de criar coisas novas, né? Então, a gente já falou, a criatividade está favorecida, você criar projetos também está favorecido. Aí só existiria um ponto de atenção, assim, de não só ficar criando, mas também dando o meio e o fim para as coisas, né? Não só o início, mas cuidar também ali do meio e do fim, que tende a ser bastante favorecido que você
criar nessa época. É uma época também para você descobrir novos interesses ali que te satisfaçam, então você cultivar, sei lá, eu não diria novas rotinas, mas novas formas, assim, de se divertir, descobrir, de repente, uma atividade que te traga prazer, tá? Isso tá bastante favorecido para você que tem o ascendente em aquário, e fazer a sua criatividade ali se materializar da melhor forma. Você vai encontrar, com certeza, esse ano, alguma atividade que te dê um prazer criativo, né, te abasteça, assim, a sua mente e o seu poder de criação, e que também faça você se divertir bastante nessa jornada. E por fim, então, para quem tem ascendente em peixes, se você tem ascendente em peixes, então, Júpiter em Gêmeos está ativando a sua casa 4, que é uma casa que diz respeito à família, né, então temas familiares tendem a ganhar destaque nesse período, e também diz respeito ao seu mundo emocional. Então, é uma época boa para você que tem um ascendente em peixes, de repente, promover mudanças dentro do seu ambiente doméstico, dentro do seu ambiente familiar, ter conversas também difíceis, mas no sentido, assim, de trazer clareza para temas, assim, que te incomodem dentro desse espaço, desse cenário da família, né? Isso também pode mexer bastante com as emoções, mas eu diria que mexe de uma forma resolutiva também, de uma forma a propor a transformação daquilo, e que esse assunto flua melhor para ambos os lados, tanto o seu quanto da sua família também, né? Então, é uma época muito boa para aquecer esse ambiente doméstico, sei lá, se você gosta de receber pessoas em casa, se você tem a vontade, sei lá, de ter um lar mais aconchegante, que tenha mais a sua cara, enfim, se você estiver procurando também por uma nova casa, se você tiver a fim de se mudar, é um ambiente que favorece, é um período que favorece bastante esses temas familiares e de emoções também, né? O nosso lar externo, a nossa casa, ele é um espelhamento do nosso lar interno, né? Então, você mexer no seu lar externo e acabar, por consequência, ali gerando bênçãos e impactos prósperos e muito positivos no seu lar interno também. Tá? Então, essas foram as previsões para esse trânsito de Júpiter em Gêmeos, de acordo com o seu signo ascendente. É claro, se você precisar de uma previsão mais individualizada, então é recomendado que você obtenha essa previsão através do trabalho de um astrólogo, da leitura da sua revolução solar, ou uma leitura mesmo focada em trânsitos, enfim, outras técnicas de previsões que a astrologia apresenta pra gente. Uma coisa muito importante também para falar desse ciclo de Júpiter em Gêmeos é que é um ciclo que ele vai trazer muitos temas ali de comunicação, de internet pra gente, de palavras, né? A nossa comunicação tanto por palavras quanto por outras mídias também. Então, aproveita esse ciclo de Júpiter em Gêmeos para abençoar você mesmo, para abençoar as pessoas à sua volta, para abençoar esse mundo que te cerca, enfim, para trazer um cenário positivo através da palavra para você mesmo, né? Que a palavra que a gente externaliza, aliás, ela contribui muito para a criação da nossa realidade também. O mundo foi criado por palavras, eu já disse isso, enfim, em outro momento aqui da Universo, mas Deus fez o mundo por palavras, então você, como uma imagem e semelhança, né, desse Criador, você também tem a capacidade muito de criar através das palavras. Então, abençoa os outros, abençoa você mesmo, enfim, é uma pedida muito grande para 2024, né, como eu disse lá na nossa rede vizinha, né, no perfil que eu mantenho na outra rede, é uma época muito positiva para a gente criar realidades e realidades boas através da palavra. Então, usa a sua palavra para o bem, para edificar, para construir, para abençoar a sua vida e a vida das outras pessoas também, tá? Eu vou ficando por aqui, enfim, dúvidas vocês podem deixar nos comentários, a gente pode interagir também através das redes sociais que a Universo tem. Foi um prazer contar com a sua companhia durante esse vídeo, e fique aqui no canal para mais conteúdo sobre astrologia e espiritualidade prática. Um beijo!